dia, meus amados amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, o amor e a paz, a misericórdia de Deus, nosso Pai, de seu amado Filho Jesus Cristo, esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4, os versos 6 ao 8. Zacarias capítulo 4, versos 6 ao 8. Assim diz a poderosa, verdadeira e maravilhosa palavra do Senhor. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse estudo é muito importante para nós hoje, meus amados irmãos. Muito importante, porque esse texto não fala só da época de Zorobabel, da época da reconstrução do templo. Ele é uma mensagem direta para nós hoje, o povo dos últimos dias. O povo que precisa ser santificado, o povo que vai ser apresentado diante de um Deus santo. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, o próprio Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. Agora, como que eu posso ser santo? Como que eu posso ser santo? Já parou para perguntar isso? Como eu posso ser santificado? A graça, meus amados irmãos, a graça, ela não apenas perdoa, mas a graça transforma também. Como eu posso ser santo diante de um Deus santo? Não apenas perdoado, não apenas chamado de cristão, um professo cristão, não apenas frequentando reuniões de grupo, mas realmente transformado de verdade, limpo, vivendo uma vida santa diante de Deus. E é aqui que está o nosso grande problema, meus irmãos. Nós não conseguimos produzir santidade em nós mesmos. A gente pode tentar, pode até fazer promessas, se esforça. Agora eu vou mudar. Mas infelizmente, mais cedo ou mais tarde, a gente descobre, que a nossa carne não consegue produzir santidade. Não conseguimos. E é justamente isso que Deus mostra em Zacarias no capítulo 3 e o capítulo 4. Zacarias 3 mostra o homem que precisa ser santificado. E Zacarias 4 mostra como Deus realiza essa santificação. Então Zacarias vê Josué ali, o sumo sacerdote, diante do Senhor. Esse é o capítulo 3. E Satanás está ao lado dele, do anjo ali, para acusar Josué. Mas existe um problema, meus irmãos. Josué estava vestido com roupas imundas. Não estava sujo apenas, estava imundas. No verso 3 diz isso. Isso é muito importante. Josué era sacerdote, era servo de Deus. Ele estava diante do Senhor, mas ainda havia sujeira. Isso representa a nossa condição diante de Deus, a nossa natureza. A gente pode até conhecer a verdade, pode amar a Deus, podemos desejar fazer o bem, mas por nós mesmos, nós não possuímos a santidade necessária para permanecer diante de Deus. Isaías 64, verso 6, diz assim: todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças são como trapo imundo, são como trapo de imundícia.
Olha só, irmãos, o problema de Josué não era apenas externo. A roupa representava a sua condição interna, a sua natureza, a nossa natureza, né? E Satanás não perde tempo, ele estava ali acusando. Mas olha só que maravilhoso, meus irmãos. Josué não se defendeu. Josué não está falando, as minhas roupas estão sujas, elas não estão tão sujas assim. Ou então, não, mas está suja assim porque fulano sujou e fulano me fez fazer isso e não deu tempo. Não deu desculpa, ele não apresentou nenhum de seus méritos. Ele não tentou provar que merecia estar ali. A esperança de Josué estava inteiramente na misericórdia e na graça de Deus. Aí o Senhor diz que o Senhor o repreenda, Satanás, no verso 2, né? E declara que Josué era como uma brasa tirada do fogo. Esses são os que Deus escolheu para demonstrar a sua misericórdia. No meio daquela multidão, da humanidade toda, onde Deus vai aplicar a sua justiça em cima do pecado, em cima de todos aqueles que não se agarraram a Cristo para ser salvos. E o restante ali, o restinho ali, alguns ele escolheu, tirou do fogo para ser salvo, para ser santificado. A mesma condição, é importante a gente saber disso. Esse que foi tirado do fogo estava na mesma condição daquele que foi queimado no fogo. Então por que esse foi salvo? Não foi porque esse era melhor, porque ele fez algo. Essa é a graça. Foi porque o soberano do universo o escolheu antes da fundação do mundo. Não porque ele era bom, mas aleatoriamente escolheu para amá-lo. Eu quero amar esse, eu escolho ele. Eu quero amar esse, eu quero amar, escolha esses que eu quero. E Deus entregou nas mãos de Cristo, para que Ele nos santifique. Isso é graça, meus irmãos. Graça não é Deus premiando alguém porque conseguiu se tornar santo. Graça é Deus alcançando aquela pessoa que não consegue se salvar. Nenhum de nós podemos nos salvar, nós mesmos. Como nós podemos mudar nossa natureza sozinhos? É Deus fazendo pelo homem aquilo que o homem não consegue fazer. Agora, preste atenção. Deus não falou a Josué, vai lavar suas roupas. Ele falou, tirem as roupas sujas dele. E alguém tirou a roupa suja dele. E depois ele declarou, veja, eu removi os seus pecados e agora eu lhe dou roupas de festa. Zacarias 3, verso 4. Então quem remove a sujeira? Deus. Quem fornece a nova roupa? Deus. Quem transformou a condição de Josué? Foi Deus. Então essa é a primeira grande verdade da santificação, meus irmãos. Eu não posso fabricar minha própria santidade. Eu posso até fingir, mas eu não posso ser santo. Ela precisa vir de Deus, a santidade. Então muitas vezes a gente paramos aqui e pensamos apenas em justificação. Deus perdoou Josué, isso é verdade, mas a imagem vai além. Deus não apenas remove a roupa suja dele, ele coloca outra roupa limpa. Então há uma substituição, não é verdade? Então sai aquilo que pertence ao homem pecador e entra aquilo que vem de Deus. E essa nova roupa, essa nova veste, aponta para a justiça de Cristo, meus amados irmãos. E Paulo diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14. Lá em Gálatas ele diz, todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Então quando a gente é batizado em nome do Senhor Jesus, você está fazendo um compromisso com o Senhor Jesus. Você entregou a sua vida, as suas vontades a Ele, desceu as águas e ressurgiu ali com a promessa que você levantou-se para uma nova vida. Também a promessa da ressurreição, mas antes disso, a ressurreição espiritual está acontecendo ali. Você morre para os seus pecados, para as suas vontades, não é só para os seus pecados, mas para as suas vontades. Aquele texto quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. E aí você ergue para viver uma nova vida agora, Cristo sendo o seu Senhor e você sendo escravo, servo de Cristo. Você era escravo do pecado, agora é de Cristo. Você apenas trocou o Senhor. Nessa terra, apenas você troca o Senhor. Você continua sendo escravo. Só que agora você é Cristo. Você é de Cristo.
E Cristo é um Senhor que não explora os seus escravos. Ele trata os escravos como filhos. E é assim que Jesus nos trata, é assim que o Pai nos trata, né? Portanto, meus irmãos, a santidade não adianta, não começa com a gente. Eu vou tentar me parecer com Jesus. Não, é Cristo colocado dentro do nosso coração. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então Deus não quer apenas cobrir o homem, Deus quer transformar o homem. E temos que ter bastante cuidado. Se alguém entender essa roupa apenas como uma cobertura externa, ele pode pensar assim, eu continuo sujo por dentro, mas Deus apenas colocou algo bonito por cima. E não é assim que a sequência de Zacarias mostra. Que depois de vestir Josué, Deus começa a falar sobre andar em seus caminhos, guardar seus preceitos, servir diante dele, que está lá no verso 7 de Zacarias 3. Então Deus não está simplesmente escondendo o pecado, Ele está iniciando uma obra de transformação. A roupa nova ali representa uma nova condição que Deus vai começar a produzir no homem, a partir do momento que ele recebe a Jesus Cristo no batismo, né? Jesus começa a mostrar, iluminar a vida dele, mostrar as imundícias. Por isso, como as pessoas batizam, elas sofrem mais opressão, tentação, e parece que está mais difícil. E até cai mais, por quê? No início, porque ele espera que tudo, né? Aquela fantasia de que tudo mudou. Não, mas calma aí. O processo de limpeza vai começar agora. Primeiro Jesus ilumina aquela construção cheia de entulho. Você achava que era uma casa, mas você olha, é uma construção cheia de entulho. E aí você entende o tanto de coisa, de entulho que tem que tirar de você. E o tanto que você estava precisando de uma limpeza. E agora surge a grande pergunta, meus irmãos. Josué estava sujo, Deus limpou ele. Mas como ele permanecerá limpo? Como ele vai obedecer? Como ele vai viver em santidade? Ou seja, como eu posso viver em santidade? Como eu posso obedecer ou permanecer limpo? Agora que eu já aceitei o Senhor Jesus, fui batizado em nome do Senhor Jesus, e agora eu preciso entender melhor e como usar esse poder que Ele me dá. Como eu posso ser santo? Como eu posso recebê-lo em meu coração? Como eu posso cumprir aquilo que Deus me pede? Será que é pela força de vontade? É pela disciplina? É pelo medo? É pelo meu esforço? E a resposta começa a aparecer no final do capítulo 3. Preste atenção. Lá no verso 8, Deus diz assim: vocês, falou para os sacerdotes, né? Vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve eu trarei o meu servo, o renovo. Olha só, meus irmãos, isso é decisivo. Josué era apenas um símbolo. O seu sacerdócio apontava para alguém maior, Cristo. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Lá em Hebreus 4,14 diz isso, né? Então Deus está mostrando que o quê? Que Josué não é o fim dessa história. Que existe um sacerdote maior, meus irmãos. Existe alguém que vai realizar aquilo que Josué apenas representava. E onde está o templo hoje? E Paulo fala, né? Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3,16. Essa é a grande obra de Cristo. Não é apenas agir por nós à distância. É habitar em nós, dentro de nós. E Paulo chama isso, sabe de quê? Colossenses 1,27. É o segredo de Deus. É Cristo em vocês, a esperança da glorificação, a esperança da glória. Glória a Deus, meu irmão. Jesus prometeu. Olha só, ele falou assim: nós viremos e faremos nele morada. João 14,23. Aqui está o coração da santificação e dessa mensagem. Santificação é Deus tornando o homem a sua morada. É Deus restaurando o templo do homem, que é o seu corpo. Então o que Deus coloca no homem nesse momento? Ele coloca aquilo que o homem não possui naturalmente, que a nossa natureza não permite. Ele coloca uma vida espiritual, ele coloca o seu caráter, o seu amor, mansidão, a sua pureza, a sua obediência, o seu espírito. E é por isso que Paulo diz lá em Gálatas 4, verso 6:
Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele, nós podemos chamar Deus de Pai. Papai, temos intimidade com o Pai. Em Romanos 8, verso 9, Paulo chama esse mesmo Espírito de Espírito de Cristo. Então, meus irmãos, a santificação não é simplesmente Deus ordenando: ei, seja santo, você tem que ser santo. Não, é Deus comunicando ao homem a própria vida de Cristo, para que ele possa viver aquilo que sozinho ele jamais conseguiria, né? E ele sim, ele pode ser santo pelo Espírito de Deus e Cristo. E agora começa Zacarias 4. E aqui você vê que Zacarias 4 se torna a chave, um ponto muito importante e esclarecedor do nosso estudo. Porque depois de mostrar Josué vestido com as novas vestes, depois de mostrar o renovo, que é Jesus que viria, né? Depois de mostrar a promessa de purificação, Deus mostra como essa vida chega ao homem. E ele mostra, Zacarias vê 2 oliveiras, azeite, canais de ouro, um candelabro, como está a imagem na capa do vídeo aí. Lâmpadas, né? Então Deus entrega a revelação de toda a visão, a chave ali, a revelação. No verso 6, ele fala assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4, verso 6. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Como posso ser santo? Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Essa é a resposta para a nossa pergunta inicial. Vamos de novo? Como eu posso ser santificado? Como eu posso ser santo? Não é pela minha força, não é pela minha capacidade. Não é porque eu consegui realmente me disciplinar. Não, é pelo Espírito de Cristo Jesus, que Deus enviou ao nosso coração. Glória a Deus por isso. Então observe que a lâmpada, essa lâmpada não fabrica azeite. Ela precisa receber o azeite, que é o Espírito Santo de Cristo e de Deus. O candelabro também não produz azeite. Os canais, os dutos ali, os canudos, eles não produzem azeites. O azeite vem da fonte, da oliveira, das 2 oliveiras. Isso ensina algo muito importante. A santidade não nasce em nós, meus irmãos. Nós recebemos de presente. Jesus falou assim lá em João 15, 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso, meus amados irmãos, que tentar ser santo separado de Cristo sempre vai terminar em frustração, decepção, desânimo e desistência. Não adianta a gente querer que a lâmpada produza seu próprio azeite. Ela não vai conseguir, ela não foi feita para produzir azeite. Ela foi feita para receber azeite, a ser acesa e iluminar, né? Então na visão aparecem as duas oliveiras. E dessas 2 oliveiras procede o azeite. João 5,26, o Senhor Jesus diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E falando do Espírito, Jesus diz: o Espírito da verdade que procede do Pai. João 15, 26. E Paulo afirma em Gálatas 4, verso 6: Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Aqui nós podemos compreender a fonte da santificação. O Pai e o Filho, meus irmãos, possuem aquilo que nós não possuímos em nós mesmos: a divindade, a natureza divina, a vida. Nós só respiramos aqui porque algum dia um ser divino soprou em nossas narinas. E essa vida, esse ar de vida, mantém, pela graça de Deus, em nossos pulmões. Esse ar ainda é a vida. Quando a gente morre, esse fôlego de vida volta para Deus. É apenas o fôlego, é o sopro dele. Não é a nossa consciência. Não é algo consciente. É a vida que sai de Deus. Então nós só estamos de pé porque Deus nos mantém. Na hora que ele falar chega, acabou, cai duro, como muitos têm caído aí num campo de futebol, apresentando um programa de TV,
Acabou. Jesus falou, chega para você. Salvo ou perdido, acabou. Então, meus amados irmãos, somente o Pai e o Filho que possuem essa vida. Somente eles possuem a verdadeira santidade, pureza, poder, amor perfeito. Eles possuem essa vida eterna. E ela é comunicada a nós. Não por força, né? Agora essa frase ganha um significado muito maior. Não por força. Você não consegue vencer o pecado porque simplesmente está se esforçando. E nem muito menos por poder. Nenhuma capacidade humana produz santidade exatamente por causa da sua natureza. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Deus colocando no homem aquilo que o homem não possui. Isso é graça, isso é a verdadeira graça. Não é, se esforça, você tem que obedecer, senão Jesus não vai habitar no seu coração. Eles nem falam Jesus, né? Falam, você tem que obedecer, senão o Deus Espírito não vai habitar no seu coração. Eu falei, eu não quero que Deus Espírito habite no meu coração. Eu quero que o Pai, o meu Deus eterno e maravilhoso, e seu glorioso Filho, meu Senhor Jesus, habite no meu coração. Esse sim encontra morada no meu coração. Agora outro ser que tem disfarçado aí de santo, não, esse não. Esse aí eu conheço, eu quero distância. Então abra os seus olhos, meus irmãos. Isso é a verdadeira graça, não o legalismo que a gente tem aprendido nos templos. Como exigir algo de uma criança se ela não consegue fazer, ela não foi ensinada a fazer? E seria mais fácil, uma criança pode ser ensinada, mas nós, os seres humanos, não podemos ser ensinados a fazer o bem, porque a nossa natureza não permite. Então é preciso uma transformação. Às vezes a graça é apresentada pela maioria, aí, principalmente os templos, as igrejas, as denominações, apresentada apenas como perdão. Mas isso é justificação. Paulo mostra que Deus também educa e transforma. Lá em Tito 2, 11 e 12, Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e viver de maneira justa. Mas não é só ensinar, é preciso dar a capacidade, o poder que é Cristo ao nosso coração. Se você ensinar um gato a não comer o rato, ele vai aprender? Vai, mas na hora que você virar as costas, ele vai catar um ratinho. Ele vai catar o seu camundongo e vai comer ele. Não confia não, porque está na natureza dele. Mas eu ensinei tão bem ele, mas na hora que o instinto bater da natureza dele, ele vai esfolar o ratinho. Portanto, meus irmãos, preste atenção. A graça perdoa, verdade, mas ela também transforma. A graça tira a roupa suja. A graça fornece aquela roupa nova. Então, a graça coloca Cristo em nós e a graça comunica, né, o Espírito de Cristo em nós. E é esse Espírito que produz obediência em nós. Alguém santo dentro de nós nos santifica com a sua própria presença. Por isso que Jesus falou: tira o sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. Por que o lugar é santo? Porque a presença de Jesus estava ali, né? E Romanos 8, verso 4 diz assim: para que as justas exigências da lei fossem plenamente cumpridas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, ou guiados pelo Espírito. Viu? Deus enviou seu Filho para que nós possamos cumprir as justas exigências da lei. Que coisa maravilhosa, né? A lei exige santidade, mas a nossa carne não consegue produzir santidade. Então Deus não elimina sua justiça, Deus não quebra a sua lei. Se fosse possível quebrar a sua lei, ele poderia poupar Jesus, seu Filho, mas ele não pôde poupar, porque a lei dele é santa, justa e perfeita. Então ele teve que enviar seu Filho e vê-lo sofrer e morrer daquela maneira. Para quê? Para que depois, né, ele nos desse o seu Espírito e nos capacitasse a viver uma vida santa. Então aquilo que é impossível à nossa carne, meus irmãos, começa a ser realizado. É um milagre, é um poder divino em nós, né? E nós, separados de Cristo,
coitadinho, nós não conseguimos fazer nada. A nossa salvação, a nossa esperança da glorificação é Cristo vivendo dentro de nós. O legalismo diz assim: eu preciso obedecer para que Deus me aceite. Mas isso não é verdade. O evangelho verdadeiro diz: Deus me alcançou em Cristo. E agora Cristo vive em mim para produzir aquilo que eu sozinho jamais consegui ou conseguiria produzir. Porque o legalismo coloca a força no homem, a responsabilidade no homem. A santificação coloca a força em Cristo. É desse jeito. O legalismo diz: eu consigo. A graça diz: Cristo em mim realizará os sacrifícios agradáveis a Deus. Porque as minhas obras, os meus sacrifícios é trapo de imundícia. Mas aquilo que Jesus realiza, quando tomo o controle da minha mente, quando eu entrego o controle da minha mente, Ele realiza por meio de mim, e isso é agradável a Deus, porque veio do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Filipenses 2,13, texto maravilhoso, que mostra que não temos... Olha só, Deus está agindo em vocês, dando a vocês o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Então a gente nem queria fazer as coisas do agrado de Deus, mas Ele colocou em nós o temor do Senhor, o desejo de adorá-lo, de agradá-lo. Entendeu? E depois deu o poder, nos capacitou para fazer isso. Exatamente, nós estamos sendo salvos. A gente não está participando dessa salvação. A gente está respondendo essa salvação, mas mesmo que a nossa carne resista ao Espírito de Cristo, como a Bíblia diz, o Espírito lutando contra a carne, a nossa carne resistindo à graça ao Espírito de Cristo, mesmo que a gente faça isso, Jesus já venceu. Ele já venceu. A diferença é que quanto mais você resistir, mais vai ser doloroso para você, mas o final não vai mudar. Não vai mudar. Se você crê que você é um eleito e buscar em Jesus esse poder para ser santo, essa é a evidência clara de que realmente você é um eleito. Agora, o triste é que a maioria daqueles que não são eleitos, eles combatem essa doutrina verdadeira. Eles combatem, eles não gostam da soberania de Deus, eles não gostam da presciência de Deus. Eles não gostam da predestinação de Deus. Como se Deus não tivesse direito de salvar alguns que a maioria, todo mundo ali merecia a morte. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E todos terão o salário do pecado, que é a morte. E a morte eterna. Mas Deus não pode tirar alguns ali e salvar, e Ele é mau porque devia salvar todos? Não. A justiça diz que todos deveriam morrer. Mas Ele enviou seu Filho para morrer no lugar de alguns. E esses receberam a Cristo e foram santificados e se tornaram perfeitos. Não porque eram diferentes dos outros que pereceram, que foram queimados. Não porque eles queriam, eles responderam, não. Ele colocou: Deus age em vocês dando até o desejo de querer. Então eles não queriam também. Mas Deus colocou no nosso coração, no coração dos escolhidos, o desejo de adorá-lo, o temor do Senhor. E é esse temor que nos abre os nossos olhos e mostra que o tanto que nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, até a vontade é Deus que transforma. Aquilo que eu amava antes, aquele pecado, aquela bebida ou qualquer coisa, começa a perder força. Aquilo que antes eu odiava, eu não aguento ler a Bíblia, não aguento orar, eu começo a desejar. Por quê? Porque uma nova vida está entrando no templo da minha alma, né? E eu vou começar a produzir os frutos. O azeite mostra que os frutos mostram que o azeite chegou, o poder chegou. Então, quando eu começo a manifestar os frutos do Espírito de Cristo, ou seja, as características de Cristo,
que Cristo teve aqui nessa terra, é um sinal de que Jesus está habitando em mim. E isso não é pelo esforço, como a gente viu. Você vai ser surpreendido com essas características. E não é nem você vai estar lutando para mudar outras coisas, mas as pessoas vão enxergar isso em você. Amor, alegria, né? Paz, paciência, bondade, fidelidade, mais mansidão, domínio próprio. E esses são os frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ele não chama de frutos da força humana, nem fruto do esforço religioso. É fruto do Espírito. Quer dizer que quem produziu o fruto? O Espírito. Quando a oliveira fornece a azeitona ali, né? Então chega o azeite e a lâmpada então pode mostrar o resultado. Por que a lâmpada acendeu? Por que você mostrou o resultado? Porque a oliveira produziu o fruto. Cristo produz o fruto em nós. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Isso também significa, meus irmãos, que não existe um momento em que a gente possa dizer: agora eu já sou forte o suficiente para viver sem depender de Cristo. Nunca, meus irmãos, nunca. A lâmpada depende ali continuamente do azeite. Parou de fluir, de derramar o azeite ali, a luz se apaga. Né? Jesus disse lá em João 15:4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Santificação não é receber Cristo uma vez e depois seguir sozinho. É receber, permanecer, depender, receber novamente, viver nele. Viver nele. Você não... você alguma vez já faz assim? Eu vou comer muito hoje, que eu vou jejuar em uns 5 dias. Aí hoje eu vou comer muito, porque aí eu não vou passar fome nesses 5 dias. Meu irmão, você vai passar fome, você pode comer o tanto que for no primeiro dia. Quando chegar no segundo, você já está com fome. Porque a sua comida dura apenas aquele momento ali. Continuamente você precisa estar se reabastecendo. E na vida espiritual não é diferente. Você precisa receber continuamente, dia após dia, momento após momento, decisão após decisão, busca após busca. Está recebendo o fluxo contínuo desse óleo sagrado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, seu amado Filho, nosso Senhor. Agora a gente pode entender melhor o texto que fala sobre a luz, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Aí depois ele disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo, em Mateus 5,14. Agora, como é que nós podemos ser luz? Porque primeiro nós recebemos essa luz dele. Cristo é luz em sua própria fonte. Ele recebe diretamente do Pai. Ele, o Pai ali, ele tem a natureza divina. A própria natureza dele é luz. Você entende? A própria natureza dele é uma luz. Ele não é um cristal que precisa ser iluminado. É uma pedra preciosa que produz luz natural, que não precisa ser refletida. Ele produz luz. Entende? E nós brilhamos porque a vida de Cristo está dentro de nós. Então a luz, meus irmãos, é o resultado da santificação. Nós não produzimos luz para receber o azeite. Nós recebemos o azeite, o poder, o Espírito, para então podermos brilhar. Então a gente pode compreender a esperança apresentada nesses capítulos, né? Que fala que a prosperidade de Jerusalém é um povo santo. Glória a Deus por isso. Essa é a verdadeira prosperidade, meus irmãos. Não é apenas crescimento externo, não é apenas dinheiro. Está muito pouco ligado a dinheiro. Pelo contrário, o mundo aí, quem tem mais dinheiro, na verdade, são as pessoas que estão contra Deus. São as famílias aí que estão dominando o mundo, criando vírus, matando as pessoas, abusando das crianças, fazendo coisas demoníacas, servindo o diabo. Então não é riqueza, não é poder político prosperidade. A verdadeira prosperidade é Deus habitando no homem, é um ser divino habitando no homem. É Deus e seu Filho dentro de nós.
Tem prosperidade, tem valor maior para um vaso do que ser habitado por um espírito divino. Primeira raridade, né? Só tem dois. Só tem dois. Foi do agrado do Pai que ele gerasse o Filho ali. Então só tem ele e o Filho, que é divino. Olha a raridade, só para ver nível de raridade. Agora, santidade, poder, glória, bondade. Meus irmãos, que honra maravilhosa. Não existe honra maior para um ser humano ou para qualquer outro ser do que receber a Cristo em seu coração. E é isso que Deus quer de nós. A verdadeira prosperidade é isso. Quero ver o meu povo próspero, sim. Quero habitar neles. Quero ter um povo santificado, purificado. Um povo cheio de Cristo. Um povo que a lei de Deus está sendo escrita no coração deles. Um povo que a vida deles mostra que eles são de Cristo. E essa é a verdadeira prosperidade, meus irmãos. Agora vamos voltar os nossos olhos para Josué novamente. No começo ele estava ali com as roupas imundas. Mas no final do processo, ele está com a vida que Deus preparou para servir a ele. Deus preparou Josué para servir a ele. E como é que foi que isso aconteceu? Ele não lavou a si mesmo. Deus removeu a sujeira. Deus forneceu a nova roupa limpa, as vestes. Deus prometeu o renovo, o Espírito, né? Que Deus comunicou, que é o Espírito do seu Filho. E Deus produziu essa transformação por meio do Espírito de Cristo, por meio do Filho dele. E isso é santificação pela graça, meus irmãos. Agora, como é que eu posso ser santificado? Talvez esta seja a pergunta mais importante dessa mensagem. Como posso ser santo? A resposta não é, como a gente viu, tente mais. Não é confie mais em você. É permaneça em Cristo. Receba o Espírito de Cristo e permaneça nele. Né? Permita que Cristo viva em você, meu amado irmão. Busque a sua presença, clame a Ele. Chame Ele pelo nome. Cristo Jesus habita em mim. Mora no meu coração. Eu não posso viver sem você. Eu não posso produzir nada de bom sem o Senhor. Viva em mim, more dentro de mim. Traz a santidade até mim, meu Senhor Jesus. Foi para isso que o Senhor morreu por mim. Para poder me dar esse Espírito e me dar a vitória. Glória a Deus por isso. Nós precisamos receber da fonte, meus irmãos, porque nós não produzimos nada de bom. E aqui está a nossa segurança. A obra não começou em nós, a obra também não vai terminar em nós. Paulo diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la. Cristo Jesus vai completar a obra em nós, meus irmãos. Glória a Deus, é Ele. Ele que assinou a nova aliança com o Pai. Ele se tornou homem para poder assinar a nova aliança com o Pai. E agora representar o homem como ser humano, representando o homem, e venceu por nós. E já venceu, recebeu o direito de nos dar a divindade. E essa natureza é o que nos capacita, sem medo de errar, sem medo de ficar alguma sujeira para trás. Judas 1,24 confirma isso e diz: aquele que é poderoso para guardá-los de cair. Quem é poderoso para guardá-los de cair? Jesus. Aquele que é poderoso para guardá-los de cair e apresentá-los sem culpa, sem mácula, em outras versões, sem pecado, diante da sua presença gloriosa, com grande alegria. Por isso que sem santificação ninguém pode ver o Senhor. É por isso que Jesus está nos santificando, para que a gente possa contemplar a face do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador e o nosso Pai Celestial. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso maior sonho, deve ser o nosso maior sonho, porque esse é o auge da nossa existência, estar diante do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que esse mesmo Pai, esse mesmo Deus maravilhoso, enviou o Filho dele na frente, para preparar e capacitar o nosso coração para receber a sua presença gloriosa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é apenas pela justiça de Cristo, pela presença de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Talvez você esteja cansado de lutar contra você mesmo,
sozinho. Talvez você já tenha prometido tantas vezes, agora eu vou conseguir, e puf, caiu novamente. Então, meus amados irmãos e amigos, ouça essa mensagem de Zacarias e entenda em nome do Senhor Jesus. Não por força nem por poder. Não adianta se estribuchar, não adianta ficar chorando aí, não é pelo choro. Você tem que chorar clamando o Espírito. Clamando o Espírito. Pode tentar, pode chorar o tanto que quiser, mas se você não estiver pedindo e entendendo que é somente pelo Espírito que você consegue vencer, tu está pedindo a ferramenta errada, que não pode te ajudar. Você quer cortar um legume e alguém vai te dar um martelo. Você vai até tentar, mas não vai dar certo. Você vai estragar o negócio. Então, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4, verso 6. Então você não é a oliveira, meu irmão. Você é a lâmpada. Você não é a fonte. Nós somos a lâmpada. E nós precisamos receber da fonte, que é a oliveira, Pai e o Filho, esse poder, esse óleo sagrado, que é a própria presença, a onipresença. O Pai e o Filho é onipresente. Onisciente, onipotente. Os dois. Então quer dizer, onipresente quer dizer que eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por meio de quê? Da sua natureza divina. Eles não se limitam como nós e está num lugar só. Como Jesus estava aqui na terra limitado. Quando ele recebeu novamente o Espírito Santo que o Pai prometeu, ele se tornou onipresente novamente. E agora poderia estar com todos os seus discípulos ao mesmo tempo, consolar todos eles, fortalecer todos eles, santificá-los todos eles ao mesmo tempo. Glória a Deus por isso. É isso que Jesus está fazendo no meu e no seu coração. Então a nossa esperança está em Cristo produzir a vida dele em nós. Então, meus amados irmãos, entregue a sua vontade a Cristo. Permanece em Cristo hoje e amanhã e sempre. Entendendo que sem Ele você não consegue ter sucesso em nada. É só fracasso, é só tristeza. Então peça que o Espírito de Cristo more, habite em você. E quando Cristo habitar no seu coração, a lei vai deixar de ser uma exigência. Entendeu? E ela começa a ser escrita no seu coração. E ela começa a ser o prazer da sua vida, a alegria da sua vida. O pecado vai começar a perder o domínio. Entende? E os frutos do Espírito vai começar a fluir, a aparecer. Isso é a lâmpada começando a acender, meu irmão. Finalmente, aquilo que Jesus disse. Vocês são a luz do mundo. Não porque a gente possui luz em nós mesmos, mas porque Cristo vive em nós. E quando finalmente a gente estiver diante da gloriosa presença de Deus, santos, sem culpa, sem pecado, ninguém vai ter motivo para dizer, eu consegui. Não, nós vamos dizer, foi Cristo. Ele me chamou, Ele me justificou, Ele me vestiu, Ele habitou em mim, Ele me santificou, Ele me guardou. E é Ele mesmo que me apresentou diante do Pai. Glória a Deus, a santificação, meus irmãos, é obra da graça, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando a última pedra no templo for colocada por Zorobabel aqui também representa Jesus, Cristo, e como Cristo colocar a última pedra no templo, todo o povo vai gritar, é pela graça, é somente pela graça. Glória a Deus, para que ninguém se glorie, mas que todos glorifiquem Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e seu maravilhoso e glorioso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. E que Deus abençoe você e sua família. E que Deus te presenteie com esse Espírito maravilhoso de Cristo Jesus. Receba em nome de Jesus. Até a próxima. Compartilhe em nome de Cristo Jesus. Obrigado por me ouvir. Amém.